Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Ai, esse mantra é muito especial para mim, adoro. É para trazer boas energias. Daqui a pouco a gente chama o nosso convidado. Oi, Jéssica, meu amor. Como estão? Saudade de todo mundo, queria estar abraçando todo mundo. Olha como eu tô chique, ó. Fiz rena hoje pra live. Olha só. Vocês pensam que isso aqui é só ligar ali o ao vivo e deu? Não, minha filha, aqui é coisa chique. Aqui tem bastidores, tem preparação, tem samba no pé. Eu achei que eu não ia ver nada porque eu tô sem óculos, a cegueta. Depois, na hora dos comentários, vocês façam aí em letra maiúscula. Ai, ai. Olá, Juceni! Tudo bem? Seja bem-vinda! Então, meus queridos, que bom! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Oi, Jade! Olá, Heloína, mãezinha! Vamos conversar sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, tudo que a gente precisa. Oi, Ângela! Boa noite! Tudo que a gente precisa saber para se informar aí sobre física quântica, metafísica. Eu vou chamar alguém muito especial. Muito especial. E eu tô dividindo essa live hoje com o Vanderlei Ferraz. E o Vanderlei Ferraz, eu queria explicar um pouquinho antes, não é nepotismo, viu, gente? Não é nepotismo. Vanderlei Ferraz é meu primo. E nós descobrimos há muito pouco tempo que ele é meu primo por parte da família da minha mãe, do pai da minha mãe, né? E descobri também, né, essa descoberta linda aí, que o Vanderlei também faz a mesma coisa que eu. Ele é terapeuta, ele trilha esse caminho da espiritualidade, ele é coaching de metafísica. E eu tô muito feliz com a presença dele hoje aqui, para a gente partilhar e dividir esse conhecimento que é tão importante nesse chamado que nós estamos aí diante da espiritualidade, diante dos dias de hoje, principalmente em relação aí à pandemia. Então vamos ver onde é que está o Vanderlei aqui. Eu sei que ele já entrou e agora eu preciso chamá-lo. Só um minuto, que eu não sou a rainha da técnica aqui. Será que é aqui? Não. Aqui. Então deixa eu ver onde é que tá o Vander. É Ferraz Vanderlei, né? É isso? E agora? Convidar. Agora vai, acho bem. Pronto. Aceita aí, primo! Só aceitar o convite para a gente fazer este bate-papo. Opa! Olá! Já. Olá, meu querido! Tá tudo bem? Me ouve bem? Me escuta? Tudo direitinho? Tá me ouvindo? Tá legal? A imagem tá Tá boa? tudo bem. Vamos ver se o pessoal fala alguma coisa. Tá todo mundo escutando o Vanderlei? Tá tudo bem? Me digam se escutam bem ele. Fala, primo. Eu quero dar um beijo. A Paula entrou ali, meu amor, tá ali. Entrou o pessoal da Avenida Consignado. Os colegas da Avenida Consignado tá ali. A tia Heroína, beijo, tia Heroína. Aham. Roger, meu
meu irmão, meu brother está aí Ah, também. que A maravilha. Jocely, minha grande amiga lá do Rio de Janeiro. Olha. Grande abraço, Jocely, obrigado. A Sheila também entrou ali, eu vi agora. A Sheila, minha amigona lá de Novo Hamburgo. Ai, que... Muito feliz por estar aqui, prima. Muito feliz mesmo por estar com todos aí. E acho que vai ser uma noite bem, bem produtiva. vai, com certeza vai. Então, eu quero explicar primeiro para as pessoas, estava explicando antes de tu entrares, que o nosso encontro, né, no universo se deu aí através da mãe, né, da minha mãe, Heloína Ferraz, que descobriu há pouco tempo essa família enorme aí dos Ferraz. E a gente acabou, claro, ainda não nos conhecemos pessoalmente, não podemos nos abraçar, mas o nosso encontro, a nossa amizade, o nosso sangue já é mais alto e a gente está os dois nessa busca, né? Deu esse encontro que não é coincidência, a gente sabe, mas os dois nessa busca da espiritualidade, do autodesenvolvimento, da evolução, porque viemos todos para isso, não tem escapatória, seja pelo amor, seja pela dor, é o nosso destino. E eu sei que tu estás já nessa caminhada há um bom tempo, tanto quanto eu, e eu te chamei aqui nessa live para a gente conversar muito sobre isso, sobre o teu processo, sobre essa questão hoje em dia de no meio de uma pandemia também, como é que a gente faz para conseguir ficar saudável, né? Eu sei que a metafísica, que é o teu estudo, que tu é coach de metafísica e também é terapeuta holista, mas eu sei que a metafísica, a física quântica são duas vertentes que nos ensinam muito sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento pessoal, sobre estarmos bem, sobre tentarmos viver em equilíbrio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então eu quero que tu te apresente, me diz aí o teu caminho até aqui, né? Resumidamente, não precisa falar tudo, que eu sei que é muita coisa, mas me conta aí, conta para todos nós um pouquinho da tua trajetória, primo. Então, prima, a prima Mari também entrou ali. A Mari lá de Cruz Alta mandou um beijo para nós. Beijo, prima Mari. Beijo, prima! Família toda Ferraz aí. A minha trajetória, na verdade, né, começou com uma insatisfação pessoal com meus resultados, né? Então, não estava satisfeito com a minha vida do jeito que ela estava se desenvolvendo. E eu comecei um questionamento, então, em relação a isso, né? Por que a gente não pode ver a vida que você quer? Por que você não pode ter as coisas que você quer? Por que você não pode viver aquilo que você sonha? Né? Por que você não pode ter as coisas que você deseja? Certo? Então, a minha busca começou com esse questionamento. E eu acho muito importante, já aproveitando para fazer a introdução, que sempre tem uma resposta. Sempre tem uma resposta. Quando você tem uma pergunta, tem uma resposta. Não existe uma pergunta sem resposta. Muitas vezes não é a resposta que a gente quer ouvir, mas tem uma resposta. E quando eu comecei o questionamento, isso foi lá no comecinho de 2018, eu obtive resposta. Porque eu tinha um questionamento sincero, honesto, eu queria saber, eu queria mudar as coisas, eu não estava satisfeito com o que estava acontecendo. E esse foi o princípio de tudo, essa busca, né? Então eu comecei, a partir disso, encontrar meios de descobrir, através de estudo, de leitura, de autoconhecimento, né? Então, eu ingressei nesse caminho, né? Faz 3 anos e eu fico muito feliz porque realmente de 3 anos para cá a minha vida mudou completamente. Eu sempre falo que eu sou outra pessoa. Quem vai olhar de fora não vai ver muita mudança fisicamente, mas quem está perto e eu mesmo sei como mudou a minha trajetória, como mudou a minha vida, como eu sou muito mais pleno e feliz hoje do que eu era. E agora também estou com esse desejo, esse objetivo de compartilhar com as pessoas o que eu estou aprendendo, né? O meu conhecimento. E é uma missão na minha vida agora, compartilhar. Assim como eu sei que é a tua missão, compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas, eu também tenho essa missão. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje, porque eu dando meus primeiros passos, né? Aparecer na tela e falar com as pessoas na tela. Assim, em off eu falo bastante, mas assim agora num aplicativo de rede social, é meus primeiros passos. Fico muito feliz pela oportunidade.
E eu espero que eu possa ajudar de alguma forma hoje à noite aqui a tua audiência, né? Eu sei que tem pessoas lá de Portugal aí olhando nossa gente, né? Sim. Tem amigos meus aqui de todo o Brasil também, e a gente fica muito feliz por poder estar junto e poder ajudar de alguma Que forma. bom, que bom. Eu também estou muito feliz e tenho certeza que a gente vai repetir isso ainda muitas vezes, porque é bem o que tu disseste. A gente precisa compartilhar esse conhecimento, esse saber, trocar saberes, né? Nós aqui estamos todos no mesmo barco, estamos todos procurando o caminho da autorrealização, o caminho da felicidade. E é engraçado, é sempre, quase sempre, na maioria das vezes, a gente vai buscando esse caminho quando alguma coisa não está bem. Como tu falaste agora, eu estava insatisfeito com a minha vida, não estava legal, não estava feliz. E o que que é, né? O que é aquele, eu costumo sempre dizer, tem uma hora na nossa vida que a gente tem esse chamado. Não adianta, tu tens um chamado e tu precisa buscar ir ao teu autoencontro, ouvir o teu coração. O que que é que não tá legal? É o trabalho que eu tô, é a relação que eu me encontro, é algum problema na família, enfim, tem alguma coisa que vai me empurrar e toda dor é um processo de crescimento, né? E a mudança também faz a gente crescer em dor, né? Nenhuma mudança é assim lépida e faceira e nenhum crescimento é sem dificuldade, sem desafio. Então a gente, através de um desafio, de uma insatisfação, alguma coisa na vida, eu também fiz esse mesmo caminho, esse mesmo processo. Ou então é aquilo, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto disso ou daquilo, mas também não sei para onde eu vou, né? E são nessas questões que a gente busca algum meio de, eu acho que é até uma questão de sobrevivência nesse mundo, né? De como é que eu vou sobreviver, porque senão eu vou cair num estado de letargia ou de depressão profunda e vou entregar os pontos, né? E a gente sabe que tem muita gente, né, nesse processo assim de depressão, de tristeza profunda, de não conseguir uma direção, né? E acho que a gente tem obrigação, a gente que está nessa área da espiritualidade e trabalhando com a mente, em buscar um equilíbrio, a gente precisa também compartilhar o nosso caminho, as nossas questões. E eu queria, antes de te fazer a primeira pergunta, eu só queria dizer para as pessoas que estão aqui que a gente precisa entender que espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? E acho que o Vanderlei concorda comigo quando eu digo isso. Esses dias eu estava até ouvindo alguém falar, acho que era alguém ligado aí à ciência, que estava já reconhecendo, né, o quanto é importante nós crermos em alguma coisa, né, nem que seja em nós mesmos, né, e que a espiritualidade, ela tem a ver, sim, somente com a tua busca de realização, a tua satisfação pessoal. Estar pleno e viver uma vida de plenitude, porque nós viemos todos para ser felizes. Ninguém veio para ter um grande karma, para se autoflagelar, para passar uma vida de sofrimento. Não creiam nisso, né? Isso é uma coisa muito, muito... é uma visão muito antiga e muito obsoleta de tudo. Nós viemos para nos realizar e para encontrar aqui, ser feliz aqui. O inferno não é aqui, a não ser que a gente queira, porque nós fazemos a nossa realidade. E a espiritualidade, quando a gente fala em espiritualidade, nós não estamos falando em buscar Deus, em buscar uma religião, em buscar uma crença, uma seita, um caminho espiritual, não é nada disso. É estar bem consigo mesmo e através desse meu equilíbrio, dessa minha harmonia, eu conseguir realizar tudo que eu quero na minha vida, tudo que eu busco na minha vida. Isso é espiritualidade, né? Tirando aí a questão do místico, tirando a questão da fé, espiritualizar-se é viver uma vida plena, boa, feliz, né? E dentro disso, Vanderlei, eu queria te perguntar, se a gente ouve muito falar em física quântica, principalmente de um tempo para cá, né? Física quântica, metafísica
E eu queria te perguntar, eu acho que a minha dúvida talvez seja a dúvida de muitas pessoas, qual é a diferença? Existe diferença? Metafísica, física quântica, o que é, qual é o conceito? Muito bem. É uma pergunta bem interessante. Então, a física quântica, né, se popularizou mais lá no começo do século passado, quando Max Planck, certo? Ele entendeu que a física, essa que a gente conhece de Newton, né, se estudava as coisas, digamos, coisas grandes, mas tinha as coisas muito pequenas, as partículas praticamente invisíveis, né, que existiam também. E ele começou o seu estudo nisso, que era o átomo. Então a física quântica se preocupou com essa coisa muito pequena, certo? E daí, estudando o átomo, ele descobriu que o átomo tem os elétrons que giram em torno da órbita, que os elétrons são partículas que têm uma energia dentro, não existe uma massa condensada, é uma energia condensada dentro. E se chegou à conclusão, então, que todo o universo é feito dessa energia. Nós somos uma massa de energia em velocidade vibracional, em alta velocidade vibracional, que as coisas só mudam os seus aspectos por causa da velocidade que se encontra, mas que tudo é uma energia. E a física quântica estuda isso. Ela estuda esses fenômenos, ela descobre isso, né? Então foi chamado por ele, né, física quântica, que significa quanto, que veio de uma quantidade, é entregue uma quantidade. Então se popularizou. E claro que a física quântica hoje está na nossa vida, né? Daí trazer esses estudos foi numa busca e num desenvolvimento que é uma coisa normal, foi se chegando em vários processos que nos afetam dia a dia. A física quântica está presente na nossa vida, né? Sim. Então ela estuda os fenômenos que a gente tem no nosso dia a dia. Já a metafísica, que é o que eu falo, é um termo que não é usado mais hoje, mas eu uso esse termo provocativamente mesmo. Quando a gente fala em metafísica, você sabe o que é metafísica? Daí é uma forma de a gente entrar e conversar também sobre o assunto, né? Mas quem falou em metafísica pela primeira vez foi Aristóteles, né? Porque na Grécia Antiga se falava muito sobre o físico, se falava muito sobre isso, né? E ele queria aprofundar um estudo que viesse antes disso, que era a metafísica, além do físico, é antes do físico. É o não físico, Sim. é o espiritual, a espiritualidade. Metafísica, então, é estudar o homem interior, a essência do homem, que é o espírito. E daí, para completar o que você falou no começo da tua fala, que eu achei bem interessante, que é curioso que a gente não saiba muito sobre espiritualidade na sua essência, mas sabe, é tudo que nós somos. Nós somos espírito. Nós somos um espírito que vive num corpo. Nós não somos um corpo. Na verdade, a maior parte de mim você não vê. Você vê a parte externa. Mas o que eu sou realmente você não vê. Porque o que eu sou realmente não tem uma imagem. É uma energia. E nós sabemos tão pouco disso. É curioso isso, né? Que quando a gente fala em espiritualidade, tem um monte de conceito, um monte de dúvida, um monte de preconceito. E é tudo que nós somos. Nós somos um espírito que vivemos num corpo. E através desse corpo a gente tem contato com esse mundo físico, mas somos essencialmente espírito, espiritual. Como você falou, independente de religião, independente de crença, independente de qualquer coisa, somos um espírito, certo? Estamos aqui vivendo nesse corpo para se relacionar com esse mundo. Somos espíritos passando por uma experiência humana. É o que a gente aprende quando começa a estudar a espiritualidade, né? E é interessante, porque a gente às vezes tem essa ligação de que a física quântica pode ser mais científica e não pode estar ligada, de repente, a coisas da espiritualidade, porque é um estudo mais técnico. Mas, na verdade, eu acho que uma complementa a outra, né? As coisas estão se encaminhando, assim, e a metafísica, eu acho que engloba tudo isso muito mais. Nós somos, como tu estavas dizendo agora, somos um ser integral, né? E esse estudo é do ser integral, é o ser enquanto corpo, mente, consciência e a nossa essência, que é o que carregamos, né? Dentro de nós, que é quem a gente verdadeiramente é. E o que eu queria também
falar um pouquinho é que, assim, a gente está passando por uma situação muito complicada, né? A questão da pandemia, a questão de hora confinamento, hora abre tudo, hora segue a vida, e a gente está muito perdido. Isso já passou um ano, principalmente aqui no Brasil. Eu acredito que sim, em todo mundo, mas especialmente no Brasil. A gente sabe que as questões aí estão bem complicadas ainda. E o que a gente vê? Eu, principalmente, acredito que tu, enquanto terapeuta, enquanto coaching de metafísica, deve ouvir muitos relatos, muitas pessoas procurando, pedindo ajuda, perdidas, não só enfrentando a questão da solidão em casa, afastada das famílias, dos amigos, muitas vezes afastada aí de tudo, que tinha um outro tipo de vida, né? Daqui a pouco tem que se encerrar em casa e viver uma outra realidade. Então, tem muita gente que, para muita gente, foi bom, né? Foi legal, se descobriu outras coisas, foi uma experiência interessante. Mas para muitos, a gente sabe que o índice de suicídio aumenta nesses casos, né? As pessoas ficam realmente muito desesperadas. E eu queria que tu falasse um pouquinho na questão da metafísica, como é que uma pessoa consegue, nos dias de hoje, se manter em equilíbrio, né? Ela não tem religião. Uma pessoa que não tem religião não tem crença. Ela resolveu simplesmente tentar se harmonizar. Está lá dentro de casa, desesperada, não sabe o que fazer da vida. E para não entrar numa depressão, para não fazer aí, cometer um desatino qualquer, ela quer uma ajuda. E qual é o caminho que ela poderia seguir dentro da metafísica que pudesse ajudá-la a se desenvolver, a ter esse desenvolvimento pessoal? Legal. Então, eu acho que primeiramente a gente tem que entender que quando não se sabe alguma coisa e se sofre por não saber, a gente chama isso de ignorância. Eu não sei, eu não entendo, eu não compreendo. E o contrário da ignorância é o conhecimento, é o entendimento. Ou seja, eu saio do estado de ignorância a respeito de alguma coisa, eu vou para o estado de conhecimento. E daí eu deixo de ser ignorante. E quando eu deixo de ser ignorante sobre alguma coisa, eu deixo de sofrer, porque eu vejo que daí tudo aquilo que eu não sabia era uma ilusão. Não tinha sentido os meus medos, as minhas dores, o meu sofrimento, mas eu estava entregue àquilo, por ignorância. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer, que hoje se encontra, como você falou, perdida, meio sem esperança, sem saber o que fazer, talvez até num estado de desespero, busque conhecimento, saia da ignorância. Porque daí vai começar as coisas a mudar. É a primeira coisa, o buscar o conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que estudar, certo? Eu acho incrível que a gente tenha tempo para cuidar de várias coisas relacionadas ao nosso mundo. Tipo assim, a gente cuida da higiene corporal, que é importante, né? A gente trabalha, faz a nossa vida, nossos afazeres, e a gente tira tempo para essas coisas, né? E para aquilo que realmente faz a diferença para a gente não tira tempo que é estudar, se conhecer e conhecer melhor como é que funcionam as coisas. Um plano diário de estudo é super importante. Eu adotei na minha vida isso há 3 anos e eu faço isso todos os dias. Assim como eu tenho meus afazeres do dia a dia, que eu não posso deixar de fazer, porque eu vivo aqui, eu também tenho um plano, eu tenho um tempo do dia que eu tiro para estudar, para ficar o menos ignorante possível sobre os assuntos e poder viver uma vida mais plena e não ficar à mercê das circunstâncias, mas criar minha própria circunstância, enxergar o mundo da forma como eu posso enxergar. Porque cada pessoa que está nesse mundo sofrendo com essa pandemia, sofrendo com todo com toda essa dor, essas incertezas, digamos assim, todo mundo está aqui, ele tem dentro de si a centelha divina, tem a semente de Deus dentro da pessoa, porque é o que nós somos, herança de Deus. Chame de universo, chame do que quiser, mas enfim, é o que rege tudo. E essa semente que está dentro da gente,
essa herança que nós temos dentro da gente tem as respostas. Então, se eu quero encontrar alguma coisa para me ajudar, não busque fora. Não tem nada fora. Está dentro de você. Então, vá para dentro de você. Entre no seu quarto, na sua biblioteca, entre no seu escritório, feche a porta e vá para dentro de você. Estude, pense, medite, busque informação. Aí você vai dando um passo longe da ignorância. E você vai começar a ver que as coisas têm outro sentido. Esse mundo não é como as pessoas querem nos vender, certo? Porque eu fico muito preocupado e eu fico realmente achando que é um exercício inútil ficar olhando televisão para se informar, ficar ouvindo noticiário. Essas coisas não acrescentam nada para ninguém. Não acrescentam nada. Traz mais Também dúvida, acho. traz mais desespero. Porque a TV não tem, ela não tem a intenção de mostrar as coisas boas que poderia mostrar, né? Ela não tem essa intenção. Ela quer fazer as coisas cada vez piores. Se tu não está preparado para entender aquilo, você absorve aquilo, porque tem um aspecto da mente, depois que eu vou falar sobre isso, você absorve aquilo e aquilo muda a tua fisiologia. Porque a gente reflete as dores do espírito no corpo. O espírito sempre se manifesta no seu polo oposto, que é o físico. Então eu me manifesto como enxaqueca, dor de cabeça, aperto no peito, dor nas juntas, desânimo, cansaço. E a gente não sabe de onde vem Em isso. algum lugar vai doer. Então é o espírito que está é o espírito que está se manifestando com a dor, né, de notícia ruim, de desespero, de pensamento errado, de ignorância. Afeta o físico, porque a gente vive nesse corpo físico. E o espírito se manifesta nessa forma, ele traz o resultado para o físico, daquilo que a gente vive espiritualmente. Então, se a pessoa está sofrendo hoje com essas coisas, essa incerteza, esse medo, o meu conselho é, vai para dentro de você. Tire um tempo para ficar com você. Eu falo com muitas pessoas aqui e eu descobri uma coisa que não foi surpresa para mim, mas é chocante, assim. As pessoas não gostam da própria companhia. Exatamente. As pessoas não gostam de ficar... Eu ia tocar nesse ponto Então, assim, agora. Pode falar, pode falar. Quando deu a pandemia, que as pessoas tiveram que ficar, muitas vezes, muita gente sozinha, assim, realmente sozinha, sem ninguém, e ficar só com elas mesmas, se apavoraram, porque elas não se conheciam. Elas estavam com um estranho, que era elas mesmas. Exato. E daí começou a ficar ruim, porque daí eu tinha que me conhecer, e muita gente não gostou do que conheceu, sabe? Então, as pessoas não gostam da própria companhia, porque elas nunca aprenderam a viver com elas mesmas. Elas sempre vivem para fora. Amigos, um monte de pessoas, vida social, que eu não acho que seja ruim, não acho que seja errado. Mas acho que a gente primeiro tem que se conhecer. Entrar para dentro de si, saber quem você é, qual é a tua potencialidade, qual é os teus pontos fracos, o que você precisa melhorar, qual é os teus pontos fortes, o que você tem de bom, o que você pode melhorar, o que você pode doar. Isso é fundamental para a gente ter uma vida mais plena. Quando você deixa de olhar só para você e começa de dentro para fora ver e ver que o mundo, que você pode colaborar e mostrar alguma coisa, você começa a ter uma outra percepção da vida. E a vida começa a mudar, porque daí você começa a ter uma energia melhor, uma vibração melhor, certo? E daí as coisas começam a mudar. Você começa a ficar mais forte, mais poderoso, que é tudo que nós somos. Nós somos forte, nós somos poderoso. A gente é centelha de Deus. Não é pouca coisa isso. A gente é um fragmento desse universo todo que Deus fez. Eu me refiro a Deus, mas pode usar o termo que quiser, certo? E a pessoa tem o poder. Claro que eles nos vendem a ideia, eles nos dizem que nós não temos, que a gente é dependente dos remédios, que a gente é dependente da política, dependente da religião, mas isso é tudo falso. Da mídia. A pessoa tem o poder da mídia, a pessoa tem o poder de mudar a vida e viver a vida que ela quiser. Ela tem esse poder, ela tem essa condição, mas ela precisa sair da ignorância, ela precisa buscar o conhecimento. É. E quando ela começa a buscar, eu falei com o Roger isso essa semana, nós estávamos no nosso mastermind da terça-feira, eu disse para ele, sempre que a gente começa a buscar alguma coisa, que a gente busca alguma coisa, prima, essa coisa que a gente está buscando começa a nos buscar também. Ai, que lindo! É bem interessante. É verdade. É verdade. Quando eu vou buscar alguma coisa, aquela coisa que eu estou buscando vem ao meu encontro e fatalmente esse encontro... É o universo, né? Agora, o universo que vai conspirando.
para te trazer aquilo que tu precisa, que tu merece viver, que vai te fazer crescer, que vai te fazer evoluir, né? Mas eu queria pegar um gancho Um detalhe de uma muito coisa, não sei se tu quer dizer mais alguma coisa. terminar aqui para fechar. Então, assim, quando eu comecei a buscar, a coisa me encontrou. Só que, assim, antes de eu buscar, antes de eu dar esse passo, de eu ter essa intenção, eu quero alguma coisa para me melhorar, eu nunca encontrei. Ela não vem atrás de ti. Não vai vir, não vai buscar. Não vai buscar. Ela não vai te buscar. Você tem que ir ao encontro. Como se faz isso? Tendo um desejo, querendo, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero achar respostas. E quando você vai nesse caminho, essa coisa vem ao teu encontro e fatalmente esse encontro acontece. Aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Olha, tem muitas pessoas aqui falando, ah, isso aconteceu comigo, isso está acontecendo comigo, eu já passei por isso, se identificando aqui, né? E é verdade, é a história de cada um, mas ao mesmo tempo é a história de todos, porque não tem quem nunca não teve dúvidas quanto ao seu caminho de vida, a sua história, o que, que eu vou fazer. E eu queria falar de um gancho muito importante que tu disseste ali. A gente não gosta da própria companhia, quando a gente se vê sozinho, né? E tá nesse estado de ignorância. O yoga fala muito disso e é uma filosofia que eu amo de paixão. Os budistas também falam. Eu vi que a minha amiga Lorenza entrou. A Lorenza é budista e há muitos anos até conhece bastante sobre budismo. Mas, se eu não me engano, os budistas e o yoga também fala. A filosofia do yoga fala disso. É a questão da ignorância, de sair da ignorância e buscar o conhecimento. É a única chave para uma vida plena. E quando a gente fala em conhecimento, é exatamente isso, é olhar para mim. Olhar, né, parar de buscar fora o que eu tenho aqui dentro, sem medo do que eu vou encontrar. E uma coisa que o yoga fala é que a gente se distrai muito. Nós temos muitas distrações. Então eu estou em casa, porque tu falaste, vamos buscar um livro, vamos buscar pensar na gente, pensar no que eu posso ser melhor, mas aí é que tá, as pessoas têm medo de fazer isso. Elas têm medo de olhar para elas e enxergar quem elas são de verdade, de enfrentar os seus monstros, né? Então, o que acontece? Que o yoga fala que eu acho lindo, nós ficamos nas distrações. E o que são as distrações? É a TV ligada o dia inteiro, as redes sociais, aquela série que eu não posso perder, mas eu não posso parar para ler um livro, porque eu preciso da série. São as distrações. E eu vou me enchendo de distrações que são... Tudo bem, eu preciso de entretenimento, a gente aqui não está julgando que eu adoro, meu Deus, adoro acompanhar uma série, mas o que eu digo é assim, que o yoga fala. Enquanto nós estamos distraídos com as coisas que o mundo de hoje, o mundo moderno, nos favorece, nós não temos esse autoencontro. Nós não conseguimos parar e olhar para dentro de nós. E uma coisa que talvez essa pandemia fez com muitas pessoas foi isso, foi obrigatoriamente as pessoas terem que olhar para dentro. Porque chega uma hora que não tem mais série, não tem mais distração nenhuma. Eu preciso enfrentar os meus monstros. Né? Eu preciso apagar a luz e conviver comigo. Acabou. Então, acho que esse é o grande ponto. Assim, a gente conseguir se enxergar sem véu, né? O véu de Maia que a gente tanto fala, tirar esse véu de Maia e a gente conseguir se enxergar sem medo. Olha, mas eu sou assim, 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 mas por que eu sou assim? Meditar sobre si mesmo. As pessoas têm essa autoilusão de que meditar é uma coisa que, eu preciso, meu Deus, agora eu vou meditar, fecha tudo aí que eu vou... E não é nada disso. Se eu penso sobre mim, quem eu sou, que tipo de pessoa eu sou, por que eu fico irritada em determinada situação? Por que determinada situação me deixa aflita? Por que o fulano ali, o vizinho, quando toca o som mais alto, me irrita, me provoca? Por que eu me sinto provocada? Então, são essas coisas
que fazem com que eu possa entrar num caminho de autoconhecimento. O que eu vou buscar para me autoconhecer? Né? Eu vou olhar para dentro de mim, mas eu sei que eu tenho um leque de opções, né? De terapias alternativas que podem me ajudar. Eu não estou sozinha. Eu sei que tem pessoas que estão na mesma busca que eu, nós aqui, falando sobre isso hoje. O que a gente pode trocar, partilhar, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os nossos medos sem culpa, parar de sentir culpa por tudo, né? É porque eu fiz tudo de um jeito, a vida inteira eu fui assim e agora não tem mais jeito. Não, para tudo tem jeito, para tudo tem uma saída. A minha avó sempre dizia, só não tem saída para a morte, morreu, pronto, aí já vai para outro lado, tem que se resolver. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem sim saída para tudo, né? Tudo tem solução. E nós podemos criar a nossa realidade, uma realidade melhor, né? Mais bonita, mais feliz, mais plena, quando a gente consegue se conhecer e saber de verdade o que eu quero para mim, qual é o meu caminho, o que eu espero da vida. E dentro disso, na metafísica ou na física quântica, ou esse olhar mais espiritualista, acho que é importante isso que tu disseste, da rotina, da gente criar uma rotina saudável, né? Uma rotina saudável que eu digo, não precisa ser nada radical, mas criar uma rotina em que tu possa buscar esse conhecimento. Então, eu vou tirar aqui umas horas do meu dia para estudar, para procurar alguma coisa que me satisfaça, não só a minha curiosidade, mas que me traga informação, me traga conteúdo de valor, que eu possa realmente aprender, né? Somos eternos aprendizes, ninguém sabe tudo. Então, o que eu posso fazer de saudável no meu dia a dia, dentro desse tempo maior que agora eu tenho em casa, que vai me ajudar nesse autoconhecimento. E isso eu queria que tu contasse um pouquinho, que eu acho muito legal a tua rotina, que tu falasse um pouquinho dessa tua rotina e explicasse como é que a gente pode criar uma rotina para nós, alguma dica, alguma coisa assim que a gente... Para quem está começando, para quem está ali, está hoje aqui olhando, eu quero a partir de amanhã, então eu vou levantar e vou começar a ter um dia diferente. Como é que a gente pode fazer, Vanderlei? Muito bem. É muito importante que a gente entenda alguns aspectos de como a mente trabalha para isso, porque assim, a mente trabalha da seguinte forma, a mente tem uma dualidade que a gente chama, ela consegue focar só numa coisa de cada vez. Eu não consigo ter duas coisas na minha mente ao mesmo tempo. Então, se eu jogo a minha atenção, se eu foco numa coisa, o resto fica de lado, certo? Então, assim, o que eu quero para mim? É a pergunta que a pessoa está fazendo. Ela descobre e foca naquilo, e começa a trabalhar naquilo. Porque daí isso vai criar uma coisa que é muito importante, que se chama hábito. O homem é um ser do hábito. Ele faz tudo por hábito. E o hábito que conduz o homem, tudo que a gente faz é por hábito. Certo? E quando você não tem o hábito de fazer determinada coisa, é muito difícil você fazer. Você não faz, porque você não tem o hábito de fazer. Então você tem que desenvolver um hábito. Como? Fazendo dia a dia. Criando aquele compromisso. Vai doer. No começo vai doer. Vai ser desconfortável. Mas a pessoa tem que entender que não existe nada sem uma dedicação e um esforço. Ela vai ter que fazer um esforço para criar esse hábito. Uma vez que o hábito está formado, ela vai, automaticamente. A minha rotina é assim, eu tenho o hábito de fazer as coisas porque eu criei o hábito, né, de fazer. Levantar em determinado horário, estudar, né, eu tenho meu horário de estudo todo dia para me estudar. Eu tenho horário para cuidar do meu corpo, né, fazer a minha corrida. E eu posso dar uma dica para as pessoas a respeito da questão do vírus, do SARS-CoV, né, 19, que é o Covid que a gente conhece, ele é como todo mundo sabe, não é já mais novidade para ninguém, que ele ataca o pulmão, né? O trabalho dele é no pulmão, na respiração, certo? Então, o que acontece? É uma parte do corpo que a gente se desenvolve com trabalho aeróbico. Corrida, caminhada, pedalada, natação, coisas que façam o cardiovascular trabalhar. Pulmão trabalhar. Exatamente. Pulmão, coração, cardiovascular.
Daí acontece o quê? Quando você tem isso desenvolvido, você cria uma resistência natural contra o vírus. Você cria essa resistência. Por quê? Porque você está desenvolvendo, o coração é um músculo que se desenvolve quando você começa a usar ele. Como é que você faz usar ele? Fazendo trabalho aeróbico. As pessoas vão correr e quase morrem esbaforidas, não tem ar, porque o coração não está desenvolvido. Mas depois de um tempo você não está mais daquele jeito, você consegue correr, pedalar e não sente tanto cansado, porque você desenvolveu, é um desenvolvimento. O corpo também se desenvolve assim. Se eu pegar meu braço aqui direito e começar a trabalhar ele, prender o outro braço aqui, daqui 2 meses vai estar desse tamanho e o outro vai estar fininho, porque eu não desenvolvi, certo? Então, assim, muito importante, e a gente já viu muitos especialistas falar, que o desenvolvimento cardiovascular é muito importante, cria uma resistência contra o vírus, cria uma resistência. Esse é o aspecto físico. Mas no aspecto espiritual é que a tua energia, vamos chamar assim, ela interfere no teu imunológico, sistema imunológico. Sim. Como você está se sentindo, influencia nisso. E o sistema imunológico é aquele que todo mundo sabe que é a nossa proteção natural. Que ela pode estar mais forte, mais fraca, ela pode crescer, ela pode crescer. Conforme o quê? Conforme você está espiritualmente. Sintonia. Conforme você está bem. Exatamente. Então, assim, preocupação, medo, insatisfação, raiva, ressentimento, essas coisas baixam o sistema imunológico, faz ele vir para baixo, que reflete no corpo, através de doença, ou de vulnerabilidade para a doença. Parece uma coisa que não tem sentido, mas tem todo sentido. Com certeza. Tem todo sentido. É por aí que se eu tenho uma defesa do meu organismo mais forte, eu consigo ser mais resistente para a doença. E a doença nada mais é que uma manifestação do desacerto espiritual. Em 1974, o Dr. Thomas Fleet, ele começou um estudo sobre a cura holística, né? Que hoje a gente conhece já, mas ele começou lá. Ele era um médico, na verdade, né? E ele não estava satisfeito com o trabalho dele de cuidar, de tratar os sintomas da pessoa. O médico trata o sintoma. Você é no médico e fala, estou com dor de estômago. Ele te dá um remédio. Eu estou me sentindo a dor aqui, ele te dá um remédio. E são os sintomas. E ele não gostou daquilo. Ele pensou, não, nós temos que tratar o homem como um ser completo, pleno, como você falou. Ele é um todo, não é só um corpo. E começou a investigar as causas que as pessoas chegavam no consultório doentes. E ele entendeu que as pessoas eram influenciadas pelo dia a dia delas, pelo que elas pensavam e sentiam, que refletia no corpo. E aí ele começou a trabalhar com isso. E começou a desenvolver vários estudos ali, há quase 100 anos atrás, sobre isso. E começou a fazer várias experiências e vários resultados aconteceram. É curioso que a gente tem muito pouco desenvolvimento nisso hoje, nos nossos dias, de uma coisa que é natural da pessoa. A autocura é uma coisa natural do ser humano. Mas é claro, a indústria farmacêutica não quer saber disso. Né? Então, a gente entende por que não é muito desenvolvido esse assunto, né? Mas eu posso entender que se você tiver uma prática diária de estudar, de se aperfeiçoar, de entender como é que você funciona, como é que a mente funciona, como é que o corpo funciona, qual é a relação da mente com o corpo. Se você entender isso, se você se dedicar a entender, você vai resolver muitos problemas na sua vida. Muitos, muitos. A maioria você vai resolver com esse entendimento, com esse conceito. Você começa a entender. E daí depois, claro, você vai desenvolver o seu corpo físico, você vai cuidar dele. Eu faço isso todo dia, cuido do meu corpo. Tenho tempo para isso, mas eu tenho tempo para todas as coisas. E o que faz a diferença é essa vida organizada. Essa organização, que é uma coisa da gente. Eu tenho que organizar a minha vida. É minha organização. Eu sempre falo assim, quando eu converso com as pessoas, assim, que o universo, ele dá um exemplo para nós, que o universo é organizado, né? O Sol nasce sempre no mesmo lugar. E se põe no mesmo lugar. Imagine só se um dia tu levantasse e o Sol estava do outro lado, nascendo do outro lado. Que coisa estranha que ia ser. Sempre o dia segue a noite, dia e noite. Não é o contrário, não vem dia depois de uma noite. Tudo é organizado. Tem o inverno, depois tem a primavera, depois tem o verão, depois tem o outono. Imagina se tivesse o inverno, daí depois viesse outro inverno, outro outono. Não é assim. Tudo é organizado. O universo mostra para ti, olha,
a vida tem que ser organizada. Se você se organizar e criar uma rotina de organização, a vida é melhor. Porque o universo nos mostra isso para a gente no dia a dia. Né? O dia tem 24 horas, mas se um dia tivesse 20 horas, chegasse, hoje vai ter 20 horas o dia. Puxa vida, que bagunça que ia ser? Todo dia tem 24 horas. Verdade. É uma organização. Quando a gente começa mostra para nós que a vida... para a natureza, quando a gente começa a observar a natureza, como a gente aprende, né? Isso que tu disseste é muito importante. E esse tempo que a gente está em casa, a gente começa a ter mais tempo para ficar observando o jardim, aquela plantinha que tu colocou num vasinho. Todo dia ela muda, mas ela tem o tempo dela, né? E existe toda uma organização. Vai germinar, vai crescer, depois ela vai ter o seu auge, né? E depois, conforme as estações, ela vai perder a folha, ela não vai ter flor, mas ela tá ali, ela tá se reciclando, se descobrindo todos os dias e organizando o seu ser, né? E como isso é importante, como é difícil a gente conseguir manter uma rotina, principalmente eu acho que agora em casa, quando a maioria das pessoas estão em casa ou trabalhando em casa, acredito que quem esteja trabalhando home office, remoto, talvez seja mais fácil criar uma rotina do que quem trabalha por conta. Porque eu vejo assim, até por mim, como é difícil eu conseguir me organizar às vezes, né? Tem dias que sim, vamos lá, vamos fazer, né? O meu marido, o Luciano, consegue ser mais organizado que eu nesse sentido, ele põe ali o despertador, ele vai, ele faz tudo bonitinho, e eu às vezes estou bem louca, assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? O que eu... Tem dias que eu estou mais, tem dias que eu estou menos, tem dias que ok, é isso, mas eu vejo que os dias que eu estou organizada, que eu estou, que eu consigo ter um dia produtivo diante daquilo que eu espero, né? São os melhores dias para mim, assim. São dias que eu não, por exemplo, eu não sinto nada, não sinto, uma enxaquecazinha que veio, que não sei o quê, um mal-estar. São dias que são ótimos, porque a gente está produzindo, a gente está organizado dentro daquela rotina que a gente conseguiu fazer e criar, né? Mas como isso é difícil. Essa questão do hábito, no Reiki a gente aprende, e não é só no Reiki, mas qualquer terapia nos dias, até na questão do corpo, quando tu começa a entrar numa ginástica, numa academia, que são 21 dias que o organismo, que o corpo demora para criar um hábito, né? Então, se naqueles 21 dias a gente consegue resistir e não desistir, porque a gente tem vontade de desistir quando a gente sai da zona de conforto nos primeiros dias, mas se a gente não desiste e completa aquele ciclo de 21 dias, tu criaste o hábito. E depois que tu criaste o hábito, aí só vai, claro, não quer dizer que a gente não vá desistir lá na frente. Às vezes, quando a imunidade baixa, né, a imunidade energética, espiritual, e vem aquele desânimo, às vezes é mais difícil a gente conseguir tentar de novo, não, eu vou lá, eu vou fazer, mas como é importante que a gente não desista da gente mesmo, né? De continuar, não deu agora, eu não sirvo para isso, não adianta, eu não vou conseguir botar o despertador, não, mas tenta, talvez nesse momento não deu, talvez agora tu tenha que realmente acordar um pouco mais tarde, mas daqui a pouco, eu trabalho muito com isso, não sei se eu tô certa, depois tu até me corrige, mas eu trabalho muito com não exigir tanto de mim. Eu acho que eu já exigi tanto de mim que às vezes eu me permito, sabe? Não, então se eu não tive uma noite boa, ok, eu vou pular ali um pouquinho, desde que eu esteja bem, né? Para tentar fazer um dia melhor. Mas eu acho que devagarinho, assim, a gente tentando, sem exigir tanto da gente, olha, hoje eu faço, amanhã eu tento de novo, mas sem desistir, que eu acho que é o principal, né? Muito bom. Eu também vejo como importante, prima, que assim, o que a gente está falando aqui, nós estamos falando a respeito de espiritualidade, são coisas da nossa vida prática, são coisas do nosso dia a dia.
Não é uma teoria que está lá longe no universo, ela está aqui junto da gente. E realmente ela faz diferença na nossa vida. Inclusive, eu queria te falar, se tiver algumas pessoas que querem fazer alguma pergunta, algum questionamento aí da sua audiência, fica à vontade, daí você passa para a minha pergunta que a gente pode tentar responder. Claro, com certeza. Se alguém quiser perguntar aí, tá? A gente abre aqui para as perguntas para o Vanderlei sobre essa questão da espiritualidade, sobre essa questão da metafísica. Olha, já surgiu uma pergunta aqui do Dodô Alisson. Oi, Dodô, um beijão, querido. Às vezes é preciso... Não, é um comentário. Ele disse que às vezes é preciso dar um desconto. Sim, é preciso a gente dar um desconto. A gente não pode dar muito desconto, né? Porque senão a gente vai nas cordas. O ser humano é muito deitado, né? A gente também tem que dar o desconto uma vez ou outra, mas a gente tem que manter um pouco a linha. Porque senão a coisa desanda mesmo. Desanda a maionese. Não dá para deixar. Mas, pessoal, se quiser ir perguntando alguma coisa, pode perguntar sobre essa questão da metafísica, né? O que é... Eu vou fazer uma pergunta. O que é ser um coaching de metafísica? Então, o coach é um termo da língua inglesa, né, que diz que é um treinador, né? Tá. O coach é um treinador. Que orienta, que ajuda, que ele já viveu aquilo ali, ele já sabe daquilo ali, então ele vai orientar outros sobre aquilo, né? Esse é o trabalho de um coach. Claro que hoje é uma palavra que ficou bem banalizada aqui, né, e tal, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas sistematicamente é isso. Um coach, um mentor, né, também é uma palavra que a gente usa bastante. É aquela pessoa que é alguém que vai ter essa capacidade de orientar um outro, né? A pedido do outro, né? Na vontade do outro de receber uma orientação, receber uma dica, receber né, informações que podem ajudar ela de alguma forma. E eu acho muito importante isso. Eu comentei antes, vou repetir que essas coisas de estudo, de você estudar metafísica, de você estudar espiritualidade, são coisas do nosso dia a dia prática. São coisas para mudar a nossa vida, mudar a nossa rotina, mudar nosso relacionamento, mudar a nossa vida, a nossa saúde, mudar a nossa vida financeira. É isso que nos falta. Esse tipo de ensinamento, esse tipo de caminho, a gente não é ensinado na nossa cultura. A gente não ensina para as crianças. E isso nos faz falta. Entender que nós temos o poder de mudar a nossa própria vida. Nós temos tudo dentro da gente. A gente tem todo o poder. Nós não precisamos de nada para mudar a nossa vida. Nós já temos dentro da gente. Nós temos que aprender como trazer isso para fora. Como trazer esse poder latente, como trazer essa capacidade latente que nós temos para trazer e mudar a nossa vida. Esse é o segredo. Não é um segredo, na verdade. É um desafio, porque a gente não se preocupa com isso. A gente não quer esse trabalho. A gente não quer fazer. A gente está habituado, e daí eu volto que o homem ao ser está habituado, vamos deixar dessa forma, tá bom assim, isso dá muito trabalho, e a gente vai ficando pelo caminho, entendeu? Porque a gente não acredita que a gente pode. Nos ensinaram desde criança que a gente não pode. Você não pode subir ali que você vai cair. Você não pode mexer ali, você não pode. Não, 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 não. É tudo não. E daí quando a gente está um adulto, é não também. Eu não consigo ter sucesso no meu trabalho, eu não consigo ter um relacionamento bom, eu não consigo ter o corpo que eu quero, eu não consigo aprender. Aí os não ficam na nossa vida para sempre. E a gente tem que entender que não é não, é sim. Você pode fazer. Você tem todas as ferramentas para fazer, você pode, sim. Você pode aprender, você pode ter o corpo que você quiser, você pode morar na casa que você quiser, ter o carro que você quiser. Você pode ter o desenvolvimento que você quiser, você pode. Espera aí que tem uma pergunta. Mas tem que acreditar. Como se o espírito, acho que é isso, tem alguma relação com a metafísica e como fazer para sentir-se parte dessa dimensão? Olha, é uma pergunta bem interessante. Então, se o estado de espírito tem alguma relação com a metafísica, se o nosso estado de espírito, né? Às vezes sentimos que não fazemos parte dessa dimensão. O estado de espírito tem alguma relação com a metafísica? E como fazer para sentir-se mais parte dessa dimensão? Isso faz muito sentido, né, Vanderlei? Às vezes tem pessoas que quantas vezes a gente escuta, parece que eu não sou daqui, eu não...
eu não me sinto parte desse planeta, parece que eu sou um ET, sabe? Tem tanta gente que diz isso, né? E se sente perdido. Então, quer que eu repita a pergunta? Quem perguntou? Ele perguntou se o estado... São duas perguntas. Se o estado de espírito tem alguma relação com a metafísica e como fazer para sentir-se mais parte desta dimensão. Quem perguntou? O nome da O pessoa? Dodô Wallison. Dodô, boa noite, beleza? Então, o estado de espírito da gente, ele é determinado pelo que você pensa e sente. Existe um processo que é importante a gente entender, funciona como? Eu penso, eu sinto e eu ajo. Certo? Então, assim, o que é o determinante, Dodô, na vida da gente? É o que você pensa. É o que você alimenta a tua mente. Alimente a sua mente. Alimente a sua mente com o quê? Com alimento bom. Com alimento saudável. Que passa longe do noticiário da TV, que passa longe das redes sociais, que passa longe daquele comentário fútil do vizinho, que passa longe. Alimenta a tua mente com informações saudáveis. Que daí o teu sentimento, estado de espírito que você comentou, é o sentimento. Vai mudar. E daí você vai se sentir melhor. Você vai se sentir parte do todo. E daí, o que é uma coisa mais legal, Dodô, que daí você vai começar a entender que você pode ajudar outros. É uma coisa que eu queria falar depois, que é assim, é a gratidão. Eu sou grato pelo que está acontecendo comigo, eu sou grato pelas coisas que eu tenho, então eu quero compartilhar isso, para que os outros também sintam o que eu sinto. Esse é um sentimento. Então, assim, o estado de espírito, Dodô, é determinante pelo que você alimenta a tua mente. Certo? A maior parte do tempo você alimenta a tua mente com alguma coisa que faz você sentir alguma coisa que te dá um resultado. Ou me sentir bem, ou me sentir mal, ou triste, ou alegre, ou estimulado, ou desestimulado, ou preocupado, ou com medo, entendeu? Ou insatisfeito. É o pensamento, certo? James Allen disse: o homem se transforma naquilo que ele pensa. E daí Napoleão Hill complementou dizendo: o pensamento é a maior força da natureza, é a mais incomensurável força da natureza, porque o homem é um ser do pensamento. E conforme ele pensa, ele age. Conforme ele pensa, ele tem resultados. Conforme ele pensa, ele muda a sua vida. É o pensamento, é a força magnética do pensamento. E o pensamento é interessante porque assim, a gente emite o pensamento, a gente joga o pensamento para o universo. E ele se encontra com outros pensamentos que estão ali. E daí isso vem de encontro ao que a gente falou lá no começo, que quando você tem um pensamento de eu vou buscar uma solução para o meu problema, eu vou buscar alguma coisa que me ajude, você emite esse pensamento. E esse pensamento é captado pela aquela vibração que quer te ajudar. E ela vai vir ao teu encontro. E ela vai te ajudar. E a mesma coisa, só te interrompendo um pouquinho, a mesma coisa é o contrário. Porque se nós emitimos o pensamento é uma onda que viaja sem tempo e sem espaço, eu encontro com outros pensamentos, e aí a gente entra no Jung, no inconsciente coletivo. E aí o que às vezes acontece comigo? Eu tô lá em casa e daqui a pouco, do nada, eu começo a me sentir mal, começo a me sentir triste, começo a sentir uma dor no meu corpo, eu tô até sintoma todo dos Covid e já tô achando que tô com Covid. Por quê? Porque eu, em algum momento, sintonizei com esse pensamento coletivo, que é o que está aí rolando no mundo, é o medo, é a dor, é a tristeza, é a angústia, e eu já estou sentindo coisa que nem é minha, que eu não tenho nem motivo. Poxa, eu estou bem em casa, estou ali, acabei de almoçar, estava tudo bem. Daqui a pouco eu não tenho mais ânimo para fazer nada, não é? E aí a gente tem toda essa história da força do pensamento, como a gente se deixa influenciar também pelo pensamento do que não é meu, do que eu simplesmente sintonizei. Então, assim como eu consigo elevar minha vibração e sintonizar com aquilo que eu busco e aquilo vem ao meu encontro, eu também, às vezes, não estou muito bem e daqui a pouco já vem uma coisa que eu nem sei porquê, acabou com o meu dia, né? E tem outra parte que eu acho bem interessante, que diz que a única coisa que o homem tem o poder completo
de controle e direção é sobre o seu pensamento. Nada mais o homem controla. Então, daí alguém vai dizer, mas eu tenho que controlar o pensamento, coisa chata isso. Mas, na verdade, é um treinamento. Você treina a se ver pensando e diz, opa, cancela, corta, não é isso que eu quero e tira para lá. Eu tenho algumas coisas que eu faço de forma prática, né, que eu posso dizer assim, tipo assim, quando eu estou dirigindo, que eu estou de carro, às vezes eu e a Paula, a gente sai e tal, a gente sempre coloca um áudio ali para nos estimular. Não colocamos música, não tem problema com música. Mas assim, a gente quer alguma coisa que vai nos estimular, nosso bem-estar, a nossa saúde mental, assim, a gente coloca alguma coisa voltando. Quando eu estou em casa, aqui no meu escritório trabalhando, que eu posso escutar, ou quando eu vou almoçar, eu também coloco. Então, assim, eu fico alimentando a minha mente com coisas que eu quero, não com coisas que eu não quero. Eu tenho que sair do que eu não quero porque eu quero. Teve um cara que ele é um cara muito inteligente, ele fez a cúpula geodésica. Ele disse um negócio que é bem interessante. Ele falou assim, Buckminster Fuller é o nome dele. Ele disse que a gente não combate a realidade atual confrontando ela. Eu não vou combater o mal confrontando o mal. Eu crio uma realidade diferente. Eu saio daquela realidade diferente e essa realidade aqui, ela fica obsoleta, ela cai fora. Eu não fico combatendo ela. Porque se eu combater o mal, eu vou ter mais mal, porque eu fico dando atenção. Exato. Então, eu saio do mal. Eu busco uma coisa melhor, eu busco uma outra realidade e aquela coisa perde a força. Exatamente. É importante entender que tudo que você foca, cresce. O que você dá atenção, cresce. O que você dá atenção, cresce. Então, se você não quer crescer dor na tua vida, sofrimento, preocupação, medo, tira o foco disso. Cria um outro foco. E daí aquilo vai enfraquecendo. E aquilo vai, como eu falei no começo lá, a mente vai ter só uma coisa, não vai ter duas. Então, se você ficar com um pensamento de medo, de ódio, de desespero, de preocupação, tu não vai conseguir pensar outra coisa, vai ficar com aquilo na mente. E aquilo vai refletir no teu estado de espírito, no teu corpo, nos teus resultados. Agora, eu quero mudar isso. Como? Eu busco uma outra informação melhor, eu busco uma outra coisa melhor, e essa coisa perde força. E eu dou força para aquela outra informação que eu quero, que vai me fazer bem. Então, é fundamental entender, ter esse entendimento. A mente nos ajuda. Ela nos traz o bem, mas ela nos entrega o mal do mesmo jeito se você paga quiser. na mesma moeda. Eu falei com o Roger essa semana, no nosso Mastermind, de que é uma coisa reconfortante para mim, e eu fiquei muito confortável, muito confortado, muito feliz quando eu descobri que você tem uma escolha. Eu posso escolher. Eu tenho esse poder de escolher. Entendeu? Eu não preciso ficar dessa forma. Eu posso escolher uma coisa melhor para mim. Eu tenho esse poder da escolha. Eu posso escolher. Então eu vou escolher o que quiser. Isso faz toda a diferença. Eu não estou aqui num julgo sobre mim que eu tenho que viver isso a vida toda. Eu posso escolher um caminho melhor para mim. Eu tenho esse direito divino de escolher, é eu que escolho. É minha escolha. E quando eu entendo isso e eu tomo posse disso, tudo muda. Tudo muda. A minha realidade muda, porque eu sei que que eu sou um ser pleno, que eu tenho escolha, que eu posso fazer alguma coisa melhor pela minha vida. Isso faz toda a diferença. Isso é tão forte, né? Isso é tão poderoso quando a gente consegue se dar conta de que a gente pode escolher fazer da nossa vida uma grande felicidade ou uma grande tempestade, né? Se eu quero o tempo todo viver no sofrimento, eu vou ter sofrimento. É fato. Agora, se eu quero viver bem, se eu quero viver feliz, eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque é o meu desejo, é a minha vontade e é aquilo que a gente falou, que o universo vai trabalhando para que essas coisas cheguem até nós. Eu não sei quanto tempo mais a gente tem, porque eu não faço a menor ideia dessas coisas de live. Mas eu não sei se é 1 hora, a gente já passou aqui o tempo, né? Eu não sei se cortam a gente daqui, se tiram a gente, se alguém nos tira daqui, eu não sei como é que funciona. Mas vamos indo, né? Se cair, caiu. Mas assim, eu não sei como é que é, eu não recebi nenhum aviso ainda, se tá terminando, se não tá. Mas eu quero justamente isso, que tu nos dê um conselho,
através aí de todo o teu estudo, das tuas pesquisas, desse ensinamento, dessa partilha, de como a gente faz, né? Eu não sei onde que eu vi, acho que foi o meu mestre de Reiki uma vez que falou, que eu achei muito interessante, que vem bem ao encontro do que tu está dizendo, que ele disse uma vez, quando a gente tem um pensamento negativo, a gente troca o pensamento, troca rapidamente aquilo, nem que tu lembre de uma comida que tu goste. Aí tu lembra da comida que tu gosta, tu já tirou o pensamento negativo. Então tá pensando ali uma coisa ruim, daqui a pouco pensa num chocolate que tu comeu, aquele chocolate gostoso, e vem aquele gosto do chocolate, e pronto, já trocou a sintonia, já vai atrás, ai, aí mesmo, chocolate, coisa boa. Trocar o pensamento o tempo todo, né? E fazer disso um hábito, não deixar que aquele pensamento se fixe, justamente para a gente não ter a questão de focar a atenção na coisa ruim. Foca no bom, foca sempre no que é bom, né? E outra coisa para complementar também era o que tu disseste, que eu achei super importante, da troca do pensamento e acho que era sobre... Ah, tá, me lembrei de uma frase do Jung, que eu gosto muito, que é: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, que a gente possa acordar, né? É tempo de acordarmos, é tempo de despertarmos. A gente está num caminho, estamos passando por uma transição planetária grande, o mundo todo precisa de higiene mental, higiene física, higiene metafísica. Está acontecendo aí uma grande limpeza no universo todo, e tu sabe muito bem do que eu estou falando, e todos nós sabemos aqui, que a própria pandemia, o próprio Covid, a Covid fez com que isso viesse a acontecer enfim, por N situações que a gente sabe que estamos vivendo, que nós apenas estamos colhendo o que plantamos, né? O homem no sentido geral, o ser humano, né, no sentido geral. Então, se eu planto vento, eu colho tempestade. E há muito tempo, nós, enquanto seres humanos, estamos aproveitando e abusando dessa casa, desse lar, que é o planeta Terra, né? Nós estamos só sugando o tempo todo, sugando, não damos nada, só queremos vem a nós, vem a nós, vem a nós. E o planeta está cada vez mais saturado, né? Não aguenta mais. A natureza está gritando aí por socorro o tempo todo. Então, acho que isso também nos influencia o nosso crescimento. Eu não tenho como crescer, eu não tenho como me desenvolver e ser feliz continuando judiando, maltratando a casa que eu vivo, que é o planeta Terra, né? Não dando valor aí à criação de tudo, né? E não estou falando aqui criação no sentido de criação de Deus, de religião, mas no sentido de dar ao universo aquilo que o universo me dá, né? A gente tem tanta abundância, e a questão da gratidão, né? Que tu disseste que queria falar sobre isso. A gente tem tanto para agradecer, nós somos tão privilegiados. A minha avó costumava dizer: meu Deus, a gente abre a torneira e corre a água, sai a água. Que coisa maravilhosa, porque no tempo dela tinha que se buscar água não sei onde, de balde na cabeça, né? Então, a gente não dá valor a essas pequenas coisas, que estamos todos conectados aqui. Agradecer por tão pouco, não precisa, às vezes a pessoa fica, ai, mas eu acho, se banalizou muito essa questão da gratidão também, né? Ai, mas eu vou agradecer pelo quê? Eu só tenho problema. Mas, meu Deus do céu, começa a fazer o caminho contrário. Quem sabe ele começa... E isso é uma coisa que eu posso falar, assim, de mim. Eu sempre fui, não agora, mas... não estou dizendo que eu estou 100%, mas eu sempre fui muito reclamona, eu sempre fui muito negativa com as minhas coisas antes de eu me encontrar espiritualmente. E era aquela coisa, assim, muito pessimista. E quando eu comecei a estudar, a me espiritualizar, que eu comecei a parar e agradecer o mínimo das coisas, agradecer o alimento que eu tinha na mesa, agradecer a minha família, agradecer
o básico do básico, aquilo começou a crescer, como se eu estivesse assim, plantando uma horta em volta de mim, e cada vez que eu agradecia, mais eu tinha, mais vinha, mais vinha. Eu disse, meu Deus, isso funciona mesmo! Como é que pode? Então, eu sou uma pessoa que posso falar da lei da gratidão, assim, por propriedade. Porque eu comecei a mudar, a internalizar e tentar... Não estou dizendo que eu seja 100%, eu tenho muito que caminhar ainda, mas eu melhorei bastante na questão dessa troca do pensamento. Eu costumo dizer que o marketing, que o mal tem muito marketing, né? A gente tem um marketing bom para o mal, né? E a gente não tem esse marketing para o bem, de falar no bem, de fazer o bem, de olhar para o outro e parar de olhar para os meus problemas e ver que tem tanta gente com tanta coisa e que eu posso fazer um pouquinho, né? Uma palavra que eu dê, um sorriso, um gesto, uma atitude qualquer de beneficiar o outro, porque eu acho que é inerente ao ser humano fazer o bem. Como a gente gosta de fazer o bem, como a gente gosta de ver o outro bem. E quando eu olho para o outro e vejo que eu melhorei um pouquinho a vida dele e que eu posso agradecer por isso, como eu consigo olhar e agradecer as coisas da minha vida e como isso vai crescendo, né? Então, eu não sei quanto tempo mais a gente tem, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a gratidão e deixasse pra gente uma dica, um conselho, alguma coisa assim, pra gente se melhorar e buscar esse desenvolvimento pessoal. Legal. Então, às vezes as pessoas vêm conversar, vêm perguntar, e daí um dia eu estava com uma pergunta que estava sempre recorrente, que era a respeito da lei da atração, né? As pessoas queriam saber da lei da atração e tal. E daí eu comecei a entender, puxa vida, mas por que a pessoa quer saber da lei da atração? Aí eu entendi. A pessoa não quer saber, ela quer saber como é que funciona a lei da atração. Entendeu? Não era sobre a lei da atração em si, ela quer saber como funciona, porque assim, eles falam que a lei da atração funciona, mas eu só estou recebendo coisa ruim. Mas daí eu falei, bom, mas a lei da atração está funcionando. Ela sempre está funcionando. A lei da atração é a lei do universo, ela funciona todo dia. Só que daí assim, quando tu cria uma consciência disso, tu pensa, opa, tem uma lei aqui funcionando. Aí eu vou começar a me beneficiar da lei, eu vou entender ela e vou fazer diferente. Daí eu falei assim, o que tem que fazer é assim, ó, muda o que tu tá dando. E daí tu vai começar a receber de volta outra coisa. É a lei da atração, que está funcionando todo dia. Tem a ver com a gratidão, porque assim, quando eu agradeço, eu imito essa gratidão, essa vibração, eu começo a pensar no que eu gosto, no que eu quero agradecer, eu mudo o meu sentimento e eu começo a atrair coisas melhores para mim. Foi o que você comentou. Eu reclamava de tudo, e daí vinha mais de tudo para mim. Certo? Então, assim, a Paula faz um exercício bem legal, eu também já fiz esse exercício, a Paulinha faz agora, e eu acho bem bacana, assim, ó. Vou dar aqui é um exercício prático, é bem simples de fazer. Tema de casa. Pega um papel, tema de casa, um papel, uma caneta, um bloco, um caderno, sei lá, e deixa na cabeceira da cama, na tua cama. E quando tu acordar de manhã, se você tem esse tempo, acorda um pouquinho, fica deitado, pega o celular, começa a olhar a rede social, já deitado mesmo, que a gente sabe que muita gente faz, não faça isso. Pega teu papel ali, pega a caneta e escreva que você é grato. Comece a agradecer. Eu agradeço pela minha mãe, pelo meu pai, eu agradeço, e vai colocando. Porque quando você começa a escrever e ler, você começa a pensar sobre aquilo. Daí você vai mudando a tua energia. E você faz isso todo dia, porque o horário da manhã é especialmente importante. Quando você levantou, acordou, você recobrou a consciência, você está com a mente mais ou menos aberta. Então, assim, aquela informação que vai entrar para você pode mudar o rumo do teu dia. Agora, se eu pego de manhã, já ligo um rádio, uma televisão com aquela poluição, ou pego a rede social, começo a ver o problema dos outros, a vida dos outros, eu tiro o foco de mim. Então, eu fiz muito tempo isso, me ajudou muito no meu começo lá, e era escrever as coisas que eu era grato. Eu me acordava de manhã e escrevia. Pelo menos 10 coisas, mas tem muito mais que 10. E eu criei um hábito de escrever, e eu começava a pensar sobre aquilo. Eu começava a agradecer, e foi mudando a minha energia, foi mudando como eu me sentia. E eu comecei a atrair coisas melhores daí. Entendeu? Aí eu começava a ver que o mar era bonito, eu moro perto do mar aqui, o mar era bonito. Eu moro perto da serra, eu começava a ver a serra bem longe, começava a achar. Sempre teve essa serra aí, eu nunca via ela. O mar sempre esteve aqui pertinho de mim, eu nunca dei bola para ele, mas claro, a minha mente não estava preparada para aquilo, a gente estava preparada para outra coisa. E eu não conseguia ver o que estava na minha frente. Então, eu mudo o meu estado de espírito, eu mudo a forma como eu me sinto, mudando o meu pensamento.
as coisas que eu foco, e o escrever tem um poder muito importante, porque quando tu escreve, tu tá lendo, tá desenvolvendo, tá pensando naquilo, tá vendo as letras ali e tá pensando. Então, um exercício bem legal, vai ajudar bastante para a gente começar, para começar de algum lugar, para mudar alguma coisa, escrever. Escreve a gratidão, enche uma folha de gratidão todo dia ali, e depois no outro dia faça de novo, nem que repete as palavras, não tem problema para repetir de um dia para o outro, mas vai naturalmente começar a aparecer coisas outras para você agradecer, coisas novas, você vai acrescentar coisa, e daí isso vai começar a mudar a tua energia, e depois você pode partir para outras coisas também. Daí tem centenas de outras coisas que pode se fazer para começar o dia bem, para mudar a sua energia, para se sentir melhor, né? Para sair da ignorância e começar a entrar no conhecimento, para começar a ter uma vida boa. Porque a mente, e eu vi uma comparativa, isso de Earl Nightingale, ele falou isso muito, é uma coisa que eu gostei muito, eu nunca esqueço, que a mente, ele comparou a mente como uma terra. A mente é uma terra fértil. Você planta uma semente de milho e um palmo depois, um palmo do lado, você planta uma semente de veneno e os dois nascem. Da mesma forma. Ela não escolhe que semente ela vai dar, ela vai fazer nascer. Então, se eu plantar na minha mente problema, veneno, medo, insatisfação, crítica, ódio, vai nascer. Agora, se eu isolar essa semente, pegar e botar uma semente de milho, de uma coisa boa, de trigo, né, que representa prosperidade, eu vou também ter aquilo. É aquilo que vai nascer. Mas eu sou o semeador. Sou eu que semeio. Eu tenho a semente na minha mão e eu tenho que pegar esse direito para mim. Eu não posso deixar que outras pessoas semeiem para mim. Eu não posso deixar que o rádio semeie para mim, que a televisão semeie para mim, que a rede social semeie para mim, que as conversas do meu trabalho semeiem para mim, que a conversa do vizinho semeie para mim. Eu tenho que semear para mim. Eu sou o semeador. Eu tenho a semente. E eu escolho a semente que eu quero botar. Porque se eu deixar os outros plantar, eu vou ter que aguentar a colheita. E muitas vezes a semente não é o que eu quero. Então, escolha a tua semente. Alimente a tua mente com a tua semente. Plante a semente que você quer na tua vida. Que ela vai florescer. Isso é certo, ela vai dar fruto. E ela sempre dá fruto. E dá 1 para 100, dá 1 para 1000, dá 1 para 1 milhão. Cada vez vai multiplicar mais. Adorei estar aqui contigo essa noite, prima. Foi maravilhoso. Muito bom. Espero que a gente possa fazer novamente essa brincadeira. Foi uma brincadeira tão legal. E agradeço a todos que estiveram aí. Tem uns amigos meus que estavam aí. A Vanessa estava aí, minha colega cabeleireira, hairstyle. A Paula estava aí, o meu amor. Roger, meu brother, estava aí. A Jocely, minha amigona, também estava ali. A Sheila entrou. Tinha vários ali. Depois não apareceu mais para mim aqui. Mas eu quero agradecer o apoio de todos. A Avenida Consignados estava ali, meus amigos da Avenida Consignados. Foi muito bacana. Fiquei muito feliz. Eu acho que a gente deu um passo hoje legal para entender muitas coisas, né? E eu estou à disposição aqui, a hora que você quiser convidar esse humilde metafísico aqui para dividir meu conhecimento, vou estar à Vou disposição. adorar, vou adorar. Adorei também tudo. Te agradeço pela partilha, pela troca de conhecimento, pela presença de todo mundo também. Muitos amigos, a Antonieta lá de Portugal, muita gente de Portugal entrou, a Vanesca com Ao Vivo Animações, a Ana Lúcia aqui pertinho, muita gente amiga, conhecida, e um beijo grande, obrigada pelas dicas, obrigada pelos conselhos, que a gente possa usar o bem como o marketing maior na nossa vida, o bem, o belo, o bom, que a gente possa usufruir da lei da atração, da lei da gratidão, da melhor maneira possível, mudar os nossos hábitos, conservar os hábitos bons e mudar aqueles desafiadores, e que a gente consiga focar a nossa atenção também naquilo que nos faz bem, né? Tem uma lei da Wicca que eu gosto muito, que é a lei das bruxas, que é não prejudicando ninguém, eu posso tudo. Então, que a gente consiga realmente realizar o que a gente veio realizar e se autorrealizar sem prejudicar nada, sem prejudicar ninguém, construindo o nosso caminho de luz, de amor. E nós viemos todos para isso. Somos todos irmãos, somos todos iguais, somos todos pontinhos de luz
nesse mundão de meu Deus. E que a gente consiga também repetir esse encontro, trocando aí muita coisa boa. Muito obrigada, primo querido, obrigada a todos. Vamos encerrando, então. E Eu poderia deixar mais uma palavra que, assim, se desse para deixar uma palavra final, assim, uma ideia final, depois de tudo que a gente falou, é assim, que você tem escolha. A vida não precisa continuar do jeito que está. Não deixe o conformismo te dominar. Busque uma solução para o que você quer. Eu não sei o que você quer, mas eu tenho certeza que você quer alguma coisa, que alguma coisa está insatisfeito. Senão, tu não estava aqui ouvindo a live. Então, assim, você quer buscar alguma coisa, você precisa de alguma coisa. Então, assim, tem resposta. Existe uma saída, existe um jeito. Então, assim, comece a voltar para isso, se interesse por você. Você tem uma escolha. Você pode fazer. Não precisa ficar do jeito que está. Não precisa se conformar com isso. Você, de repente, está conformado há anos com isso, mas pode mudar. Eu deixei do meu conformismo por 50 anos. Então, se eu conseguir fazer, você pode fazer também. E todos podem fazer. Então, como palavra final, eu quero dizer para quem está ouvindo, agradecendo também a toda a audiência que está aqui, que você tem um jeito, tem uma escolha, que você tem uma opção. Não está preso, não está encarcerado. Você tem a possibilidade de abrir a porta e enxergar um mundo diferente. Está na tua mão, a chave está contigo, foi entregue para você. Você pode fazer, mas tem que acreditar que pode. E tem que caminhar nessa direção, porque quando você caminhar nessa direção, a tua solução vai vir ao teu encontro. E fatalmente você vai se encontrar. E eu torço muito para isso. é verdade. Te ajuda que os céus te ajudará. Não é? E é isso, a gente tem caminhos enormes para buscar. Busca aí o Vanderlei, o conhecimento dele, busca a mim com a astrologia, com o reiki, com as cartas, enfim, a gente tem inúmeros caminhos e inúmeras escolhas boas, é só a gente querer, né? Beijo grande, meu querido. Muita paz, muita luz para todos nós, uma boa noite, muito obrigada, Vanderlei, obrigada para todos também pela audiência, por estar até aqui com a gente, brigadão mesmo, de coração. Vamos encerrar então, tá bem? Beijo, gente, brigadão, Vander.